Fala, meus queridos e minhas queridas. Olha, vai treino, vem treino, uma semana, 2 semanas, não importa quanto tempo o São Paulo treina. Você, São Paulino, você, São Paulina, eu duvido que você consegue falar para mim, consegue falar para nós qual que é o esquema tático do São Paulo. Escuta isso. Bom, gente, parada para a data FIFA, Jogos do Brasil, aí mais de uma semana que o São Paulo teve para treinar aí com o nosso querido Zubeldia. E quando você vai assistir os jogos do São Paulo, é sempre a mesma coisa. Eu duvido que algum de vocês aí consegue me dizer qual que é o sistema tático do São Paulo. Qual que é o esquema tático do São Paulo? Não tem. Deus nos acuda, não tem um meio, não faz uma jogada, os laterais não sabem cruzar uma bola, os meninos que jogam pelas pontas não têm confiança nenhuma, não acerta o drible, não dá uma assistência, não acerta um chute no gol. Olha, Zubeldia, eu não sei o que você faz nesse centro de treinamento de São Paulo, porque a gente não consegue ver evolução nenhuma no São Paulo. Nenhuma no São Paulo. Cada jogo que passa, São Paulo tá ficando pior. Não sei o que está acontecendo, Zubeldia. Não sei o que está acontecendo. Tá pesando para você treinar lá com a equipe de São Paulo? Tá pesando para você ser o treinador de São Paulo? Olha, porque não tem explicação. É claro que a gente não pode negar que os nossos desfalques estão fazendo muita falta. Mas é o São Paulo, colocou a camisa do São Paulo, meu amigo, tem que correr, tem que jogar. Por mais que a gente não tenha tecnicamente os jogadores para corresponder, mas a gente precisa de enxergar um esquema tático. O São Paulo precisa pelo menos jogar bola. Isso não está acontecendo. Rafael oscila muito, salva em uns jogos, mas entrega em outros, como ontem, por exemplo, aquele gol que ele entregou, jogou a bola lá no meio, aquilo é puro nervosismo, despreparo. Entrega a bola no meio, o adversário vai e faz o gol. Primeiro gol fez uma defesa, a segunda bola passou rasante na mão dele, não entendi como que ele não fez aquela defesa, defendeu a primeira que era, entre aspas, mais fácil, e a segunda do gol não pegou a bola, não. Passou rasante na mão dele. O goleiro precisa defender com o pé. Por que os goleiros não defendem com o pé? A bola vem rasante aqui no chão, a meio metro aqui do pé. O goleiro quer descer e defender com a mão. Não, defende com o pé, que bate e resvala lá para o meio de campo, ao invés de você defender com a mão e jogar para dentro da área. Cedric, ou Cedric, como vocês preferirem lá, o português. Chegou bem, fez boas partidas, mas agora ele não consegue mais jogar. Sabe o que é isso? Falta de confiança. Quando o técnico não dá confiança, o jogador não joga. Fica colocando o Ferrarese no lugar dele, fica dobrando a lateral e não dá confiança pro cara jogar. Ele é até um bom lateral, mas não consegue jogar, ele não consegue dar um cruzamento mais. Não consegue. Aí você vai pro Arboleda e Alan Franco. Para mim são os únicos jogadores que estão representando a camisa do São Paulo. Quando estão jogando são esses dois. Não estou falando de vontade, estou falando tecnicamente. Esses dois, tecnicamente, eles estão superiores aos outros. Todos os jogos eles estão fazendo bons jogos. Aí você vai para a lateral esquerda, Enzo. O Enzo começou bem, agora está caindo. Quem explica isso? O Wendel veio, não joga. Quando joga, não entrega o que tem que entregar. Pablo Maia voltou de lesão muito mal. O Alisson a gente não pode cobrar, porque o Alisson está em todos os jogos. Então não tem nem como falar mal de um cara desse, né? Jogando sozinho praticamente no meio de campo há muito tempo. Aí você vai pro nosso armador, Luciano. Luciano, não sei o que o Luciano tem na cabeça, o Zubeldia. Luciano tá jogando com a 10, que já é um erro. E ainda tá jogando como armador. Todas as bolas que o nosso armador pega, ele devolve lá para trás pros volantes fazer a jogada, ou pros zagueiros, sendo que ele é o camisa 10, ele joga mais de costa do que de frente. O Luciano, como segundo atacante, todo São Paulino é fã dele, gosta dele, porque ele é aguerrido, ele é goleador, mas no meio de campo ele mata jogadas do São Paulo. Então assim, é chover no molhado falar do Luciano como meio, eu não consigo entender porque que o Luciano continua no meio de campo. Eu não consigo entender. Os pontas.
falando do jogo de ontem. O Lucas Ferreira não consegue mais jogar. Ele tenta, ele tem muita vontade, o menino, mas tecnicamente ele está muito mal. Ele não consegue acertar um drible. Todos os chutes que ele dá ou vai para fora ou vai fraco. Ele não consegue fazer uma jogada para dentro e cruzar. Todas ele quer cortar para fora ou inverte, né? Todas ele quer cortar para dentro e chutar, não acerta o chute. E ele não treina cortar para fora e cruzar, né? É uma das falhas que o Lamine Yamal ainda tem, que ele corta muito para dentro para chutar, mas o Yamal pelo menos tem habilidade para driblar. E o Lucas Ferreira não consegue mais driblar. Não sei o que está acontecendo, caiu demais o rendimento do garoto. Do outro lado, o Lucas jogou ontem. Para mim, é um rapaz que, se você tiver paciência com ele, ele vai conseguir entregar alguma coisa. Mas hoje, ele tem que ser um bom reserva. Ele é aquele jogador que entra no segundo tempo para fazer fumaça. Não dá para colocar a responsabilidade de colocar ele para entrar jogando. Coloca qualquer um ali do que você colocar o Lucas agora. Ele tem que ser aquele jogador que ele vai entrar para mudar o jogo. E geralmente ele faz isso quando ele entra. André Silva, fraco. Com todo respeito, o André Silva não tem condições de ser o centroavante do São Paulo. Ele tem vontade, deve ser um cara muito legal fora de campo, estou falando dentro de campo. Ele não tem condições de ser o centroavante do São Paulo. O Caleri, do jeito que estava sem fazer gols, eu preferi o Caleri. Porque o Caleri pelo menos sabia fazer um pivô, armava para quem vinha de trás. Ele não consegue segurar uma bola, todas as bolas caem, parece que ele está jogando com chuteira de rodinha, não para em pé. E aí, as bolas que chegam para ele não é um bom definidor, gente. Os gols que ele fez, não vi nenhum gol com alto grau de dificuldade. Foram gols que geralmente ele empurra. É muito diferente. Ele não arma uma jogada para fazer um gol, você não vê ele dar uma testada para estufar a rede. Ele não é um bom definidor. Então, para mim, ele não tem condições de ser o centroavante do São Paulo. Eu sou muito mais o Rian Francisco. Muito mais. Só que o Rian Francisco, vou te dar um conselho, cara. Sai de São Paulo. Sai de São Paulo, porque no São Paulo você não vai jogar. O Zubeldia não vai te colocar para jogar. Ele já contratou agora o Dineno, que era o terceiro reserva lá do Cruzeiro. E o terceiro reserva do Cruzeiro vai jogar na sua frente. Sendo que você, para mim, é melhor do que todos os centroavantes que estão lá. Você tá assim com o Caleri, porque o Caleri estava numa má fase, mas ele tem gordura para queimar. Ele tem credibilidade, ele tem crédito. Porque o Caleri joga bola. Ninguém esquece de jogar bola. Só que a fase de São Paulo era tão mal que ele foi nessa e não conseguiu sair. Caiu no buraco e não conseguiu sair do buraco. Mas você e o Caleri, para mim, são parelhos. Então, se o Caleri não tá, você pode jogar ou vice-versa. Você, hoje, tem que ser o titular de São Paulo. Só que com esse técnico, você não vai jogar. Rapaziada, é assim, nós somos São Paulinos, a gente fica triste, só que a gente também não pode deixar de falar a verdade, né? Os caras estão lá ganhando milhões lá dentro e não estão jogando nada. Os caras não estão jogando porra nenhuma. Essa é a verdade. Então, assim, Zubeldia também não consegue fazer o time jogar. Então, o que fazer? O que fazer? Na minha concepção, a gente precisa de um técnico que tem peito, que tem pulso, que tem nome, que tem experiência de título para poder colocar essa rapaziada para jogar, porque eles ainda não sabem o que é jogar com a camisa de São Paulo. Não adianta só vontade, sendo que você não consegue acertar um passe de 1 metro aqui na frente. Não tem condições de jogar a camisa de São Paulo. Então, tem muita coisa para mudar. Realmente a gente fica muito triste hoje em dia assistindo os jogos do São Paulo. É isso aí. Estamos começando com o canal agora. Se você puder dar uma força aí, não custa nada, você ficou até agora. Dá um like aí, se inscreve no canal. Não precisa você digitar nada, não precisa você escrever nada. Você só vai clicar. Clica no sininho, clica na inscrição, clica no like e você vai dar uma força aí para a gente continuar. Esse é o canal Sem Massagem, que a gente fala mesmo. Valeu!